Gente, tirando a pauta aqui no 3 em 1, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou em seus grupos de mensagens um artigo do jornalista José Roberto Guzzo, mais conhecido como J.R. Guzzo, para a Revista Oeste, reproduzido no site Jornal da Cidade Online. O texto de Guzzo sugere que há um golpe de Estado em preparação no Brasil para impedir a reeleição do atual chefe do Executivo. Esse golpe está sendo montado pelos inimigos do presidente da República e tem o objetivo de impedir que ele seja reeleito para um novo mandato de 4 anos. A ideia geral é dar a vitória para o seu único adversário real na eleição, o ex-presidente Lula. É justamente o que diz o texto. São 5 horas e 49 minutos. A gente vai começar a discutir um pouquinho justamente sobre esse artigo específico do Guzzo, que está sempre aqui na Jovem Pan, participando de vários programas, principalmente o programa do nosso Augusto Nunes. Marco, você começa essa, por favor. Tem golpe em tramitação? O que o Guzzo quer dizer com isso? A essência, Paulo, é a seguinte: você tem o Lula se tornando elegível por meio de uma tecnicalidade que não foi vista durante o período de 4, 5 anos, desde que iniciou a ação penal contra o Lula. Então gera uma suspeita desse prolongamento estranho, é um prolongamento suspeito para você falar sobre o foro de competência, no caso da ação penal que tramitava do Lula. Então isso gerou a nulidade, por sua vez, a nulidade gerou a nulidade do julgamento do Lula. Isso devolveu o julgamento para ser reiniciado, mas houve a prescrição. Então, com isso, abriu a margem aí para o Lula se tornar candidato. Ao mesmo tempo, existe um fenômeno que eu já tinha falado antes, da politização do judiciário, ou seja, os ministros têm dado muito mais entrevista do que o normal, têm exposto as suas percepções políticas muito além daquilo que deveria ser falado ou ser dito de acordo com a liturgia do cargo. E você tem o fenômeno do ativismo judicial para piorar ainda, que eles são instados, eles são provocados por ações do controle concentrado e membros de partidos irrelevantes no Congresso Nacional, e eles atuam em desfavor de políticas públicas enunciadas pelo Poder Executivo e até do próprio Legislativo. Então, você percebe que o Poder Judiciário tem lançado mão de maneira ativista do seu poder. Ativismo, Paulo, para que a audiência entenda, é sinônimo de autoritarismo. Um juiz ativista faz o que quer, como bem entender, e ele só usa o pretexto constitucional. Ele usa a Constituição como um mero pretexto de fundamentação, tão somente. E é esse o grande problema que a gente está enfrentando aqui. Tudo está indicando uma possível interferência do Alexandre de Moraes no transcorrer das eleições junto ao TSE. Não dá para confiar na condução de um ministro que está agindo além da liturgia do cargo, além do regimento interno do Supremo, além dos princípios e normas constitucionais que conferem a ele aquele poder. Piperno, é isso mesmo que está acontecendo? Claro que não. Há um golpe em marcha, sim. Um golpe liderado pelo presidente da República com medo de perder. Ele sabe que se ele perder a eleição, ele vai ter muitos problemas depois. Há muitas ações tramitando aí na Justiça, tendo como alvos ele e seus 4 filhos, né? Que estão sendo investigados, enfim. Então é claro que ele também teme isso. Então é por isso que o presidente também, todo dia, aliás, hoje de novo, né? Desvia todo o debate político que parte dele exatamente para o STF. Então, busca esse moinho de vento, né? Esse adversário, esse rival que não deixa ele governar, enfim, essa coisa toda, exatamente para desviar o foco. Porque há, sim, um golpe em marcha, como, aliás, muita gente hoje, cada dia mais gente aponta. E outra coisa, né? À medida em que ele faz isso também, o país não discute questões econômicas. O Brasil não discute. Inflação de 12%, aliás, prometeram que agora em maio ia começar a descer. Inflação de 12%, desemprego em 2 dígitos, crescimento econômico pífio, taxa de juros lá em cima. Não se discute isso. Se discute todo dia no Brasil, de manhã, de tarde à noite, a questão do STF. É uma estratégia, sim, de manter esse golpe em marcha e não discutir aquilo que é mais relevante, que é a questão do bolso e do padrão de vida de cada um. Ô Consta, como é que você vê essa história do complô que o Guzzo traz nesse artigo? Bom, Paulo, primeira coisa, o Guzzo é um mestre do jornalismo, né? Um cara sério, respeitado,
não é bolsonarista, né? Ele é uma pessoa independente que está enxergando e apontando para aquilo que todo brasileiro sensato, decente, honesto está enxergando. Existe um golpe em curso que se resume basicamente da seguinte forma: o STF/TSE virou um partido político de oposição. É isso. Então o resto é isso. O resto é usar os tentáculos na mídia, na ala ativista da imprensa, na turma antibolsonarista que está querendo voltar a abrir umas torneiras públicas aí para irrigar seus cofres. Usar essa imprensa para divulgar um suposto golpe bolsonarista. Ele vai fazer um golpe, né? Qual é o grande golpe do Bolsonaro? Pedir mais transparência nas urnas, que é um processo opaco que só Brasil, Butão e Bangladesh tem. Pedir para o Supremo respeitar a Constituição, não fazer medidas ao arrepio da Constituição, da lei, como tem feito, com esse abuso escancarado de poder de Alexandre de Moraes e outros, né? Fachin, que é o garoto propaganda da Dilma, simpatizante do MST, quer dizer, o Supremo virou hoje em dia um puxadinho do Instituto Lula. Soltou o ex-chefinho, né? Aquele que os indicou, tornou-o elegível e demoniza e persegue Bolsonaro. Então, quem está fingindo que não está enxergando o que está acontecendo no Brasil, está que nem um urso hibernando, né? Ou então um avestruz com a cabeça enfiada na areia, porque está querendo alimentar uma narrativa ridícula, patética, de que o golpista é o Bolsonaro. Então, de novo, o Guzzo, repito, um dos que restaram como jornalista sério nesse país, corajoso, independente, está apontando o óbvio que todos nós já percebemos faz tempo. Serrão, para a gente fechar. A análise de J.R. Guzzo é justa e perfeita. O grande golpe institucional praticado no Brasil hoje, ele nasceu da candidatura de Lula ter sido reabilitada, porque se sabe que não existe nem terceira via e nem possibilidade, nem viabilidade moral ou política de Lula ser candidato. Tanto que eu já avisei e cravo, hein? Esse cara ainda vai desistir dessa disputa já já. O Dória a gente falou, aconteceu, o Moro a gente falou, aconteceu, tá faltando Lula, mas chega, calma. Até agosto muita água ainda vai rolar. E o golpe maior é a juristocracia que vem praticando. Por quê? Porque nós temos aqui no Brasil uma Constituição que é inadequada, que há muito tempo vem sendo mal interpretada e utilizada de maneira infame por aqueles que deveriam zelar por ela e não utilizá-la, manipulá-la e descumpri-la para afetar, para causar desequilíbrio institucional. Então, Guzzo está certíssimo, é uma análise, repito, justa e perfeita e tem que ser levada em conta. Piperno, por favor, nós temos mais 30 segundos. Olha, Paulo, eu insisto que daqui para frente a gente vai ouvir cada vez mais essa história de golpe, porque é, sim, um golpe em movimento. Bolsonaro precisa disso, inclusive, para manter a sua base muito acesa, esse confronto com o STF, e tomara que a gente consiga fazer uma eleição dentro da normalidade, coisa que eu já começo a duvidar. Marco. Quem alimenta o discurso golpista é a mídia constantemente em desfavor do governo federal, sem apontar ativismo judicial e judicialização da política e a politização do judiciário. São três fenômenos terríveis que devem ser explorados de maneira séria, acadêmica e apontando quais são os maiores precursores desses três fenômenos. Vai lá, Constar. Eleições normais, disse o Piperno, ignorando que o TSE hoje em dia é uma assessoria de imprensa do Lula. Nossa. Demonizando o Bolsonaro todo dia. Quer dizer, é uma piada de mau gosto. Já não há nada de normal institucionalmente no Brasil faz tempo. E o golpe é o uso ruim dessa Constituição para fazer o mal institucional no Brasil.